O dia havia sido longo e pesado. Minha mãe estava gravemente doente e o hospital, com suas luzes frias e corredores silenciosos, parecia sugar as esperanças que eu ainda tentava manter. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, o apartamento estava mergulhado em um silêncio desconfortável. Deixei as chaves na mesa, sentei no sofá e me permiti sentir tudo o que vinha segurando. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Lembrei-me de momentos felizes com minha mãe, das risadas, das histórias contadas ao anoitecer. Pensei no quanto ela era minha fortaleza e, agora, eu não podia fazer nada para salvá-la. Com as mãos tremendo, murmurei: "Por favor, ajude-me." Nem sabia exatamente para quem ou o que estava pedindo. Era apenas um apelo sincero, um grito de ajuda vindo do fundo da minha alma. Foi então que algo diferente aconteceu. Um calor suave começou a preencher a sala. Inicialmente, achei que fosse cansaço ou a minha mente pregando uma peça, mas a sensação era tão real que não podia ser ignorada. Olhei ao redor e notei uma luz fraca, dourada, envolvendo o ambiente. Não vinha de nenhuma lâmpada ou reflexo. Era algo que eu nunca havia visto antes. Uma paz indescritível tomou conta de mim. Era como se todo o peso, a dor e o desespero fossem suavemente retirados, substituídos por uma certeza de que eu não estava sozinho. Uma voz, ou talvez fosse apenas um pensamento incrivelmente claro, ecoou dentro de mim. Disse: "Você não está sozinho." Essas palavras eram simples, mas carregavam uma força que atravessava qualquer dúvida. Fechei os olhos e por alguns minutos permaneci ali, absorto naquela sensação. Era como se eu estivesse sendo abraçado por algo infinitamente maior, algo que transbordava amor. Tive a certeza de que era Deus ou Jesus. Não havia como explicar de outra forma. O que senti estava além das palavras. Quando abri os olhos, a luz desaparecera, mas a paz permanecia. Era como se eu tivesse acordado de um sonho tranquilizador. Levantei-me, sem pensar, ajoelhei-me ao lado do sofá. Comecei a orar, algo que não fazia havia muito tempo. Não usei palavras decoradas ou ensaiadas. Apenas falei do meu coração, agradecendo por aquela experiência e pedindo forças para seguir em frente. Nos dias seguintes, algo dentro de mim havia mudado. Minha mãe ainda estava doente e os problemas continuavam, mas eu sentia uma presença constante ao meu lado, uma força que me impulsionava a continuar. Comecei a notar pequenos sinais ao meu redor, uma ligação inesperada de um amigo, um sorriso gentil de um desconhecido, uma boa notícia vinda do nada. Cada um desses momentos parecia um lembrete de que eu não estava enfrentando tudo sozinho. Com o tempo, minha mãe surpreendeu os médicos ao começar a se recuperar. Chamaram de milagre e eu concordei. Mas o maior milagre, para mim, foi a transformação que ocorreu naquela noite. A experiência me mostrou que a presença divina não está apenas nos grandes eventos, mas também nos pequenos detalhes, nos momentos em que mais precisamos. Hoje, compartilho essa história porque sei o quanto ela mudou minha vida. A presença divina não é algo que se explica, é algo que se sente. E naquela noite, eu senti de forma tão intensa que nunca mais serei o mesmo. Depois de um encontro tão marcante, somos lembrados de que o divino não precisa de lugares grandiosos para se manifestar. Pode estar em uma capela simples ou em algo tão inesperado quanto um bosque isolado. Mas o que acontece quando a busca por respostas nos leva a um momento ainda mais profundo? Se você já se sentiu tocado de uma forma que mudou sua vida, compartilhe conosco. Enquanto isso, prepare-se para conhecer a última história e sentir a paz que ela traz consigo. Era fim de tarde quando tudo aconteceu. Eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo no trabalho. A cidade parecia mais agitada que o normal, com buzinas e vozes se misturando em uma cacofonia que aumentava minha dor de cabeça.
Peguei um atalho por uma estrada mais calma, algo que raramente fazia, apenas para evitar o caos. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Havia uma pequena capela abandonada no caminho, um lugar que eu costumava ver de longe, mas nunca havia visitado. Algo naquele dia me fez parar. Talvez fosse o silêncio ao redor ou o fato de que a estrada parecia mais longa do que o normal. De qualquer forma, encostei o carro e decidi entrar. O interior da capela era simples, com bancos de madeira desgastados e um altar pequeno. Mas havia uma atmosfera diferente ali. Um raio de luz atravessava a janela quebrada, iluminando o altar de uma forma quase teatral. O ar tinha um leve cheiro de madeira antiga e cera derretida, como se velas tivessem sido acesas ali recentemente, embora o lugar parecesse completamente abandonado. Sentei em um dos bancos e fiquei olhando para o altar sem nenhum pensamento claro na mente. Eu não estava rezando, pelo menos não de maneira consciente. Apenas fiquei ali, tentando encontrar um pouco de paz. Foi quando senti. Não sei como descrever de outra forma, a não ser como uma presença. Era algo suave, mas imponente, como se eu estivesse sendo observado, mas de forma carinhosa. Uma brisa leve atravessou o ambiente, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Não era assustador, pelo contrário, era reconfortante. Senti um calor que começou no peito e se espalhou pelo corpo, acompanhado de uma paz que nunca havia experimentado antes. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, meus olhos foram atraídos para um detalhe que não havia percebido antes: uma pequena imagem de Jesus cravada no centro do altar, parcialmente coberta por poeira. Algo em seu olhar parecia vivo, como se estivesse me observando de volta. Me levantei e caminhei até o altar. Quando passei os dedos pela imagem para limpar a poeira, uma sensação ainda mais intensa me envolveu. Era como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido, deixando apenas eu e aquela presença. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não sabia exatamente por quê. Naquele momento, uma certeza tomou conta de mim. Eu estava na presença de algo divino. Olhei para o altar e vi uma pequena cruz, simples, mas brilhando de uma forma que não parecia natural. Estou aqui, pensei ouvir, embora não houvesse som algum. Era como se a frase estivesse sendo dita diretamente dentro do meu coração. Fechei os olhos e uma sequência de lembranças passou pela minha mente. Não eram memórias comuns, mas momentos esquecidos em que eu havia sentido pequenos gestos de bondade, de amor, de algo maior que parecia estar cuidando de mim mesmo sem que eu percebesse. Era como se estivesse sendo lembrado de que nunca estive sozinho, mesmo nos piores momentos. Por um instante, todo o barulho da minha mente, as preocupações, os medos, o cansaço, desapareceu. Era apenas eu e aquela presença. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, rezei. Não era uma oração formal, mas uma conversa sincera, cheia de gratidão e desabafo. Pedi força, pedi direção e, acima de tudo, agradeci por aquele momento. Quando abri os olhos, a luz através da janela tinha diminuído e o altar estava como antes. Mas algo dentro de mim estava diferente. Era como se eu tivesse encontrado um equilíbrio que nem sabia que estava procurando. Saí da capela e voltei para o carro, sentindo-me renovado. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, algo curioso aconteceu. A estrada que antes parecia tão longa estava mais curta. E, ao passar por um pequeno posto de gasolina, o atendente sorriu para mim de uma forma tão calorosa que parecia carregar o mesmo conforto que senti na capela. Era como se aquele momento tivesse deixado um reflexo no mundo ao meu redor. Em casa, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, percebi algo ainda mais peculiar. No bolso da minha jaqueta, que eu não me lembrava de ter mexido, havia uma pequena medalha com a imagem de Jesus, semelhante àquela que estava no altar.
Não fazia ideia de como ela havia ido parar ali, mas senti que era um presente, um lembrete de que aquela experiência era real. Desde então, aquele momento tem sido um ponto de referência para mim. Quando os dias ficam difíceis ou as dúvidas me atormentam, lembro-me daquela pequena capela e da paz que senti. Não sei explicar de forma lógica ou racional. Talvez não precise ser explicado. Apenas sei que foi real. Eu nunca mais passei por aquela estrada, mas carrego comigo o que aconteceu ali. A presença divina não é algo que se busca, é algo que nos encontra, de forma inesperada, quando mais precisamos. Depois de um encontro tão marcante, somos lembrados de que o divino não precisa de lugares grandiosos para se manifestar. Pode estar em uma capela simples ou em algo tão inesperado quanto um bosque isolado. Mas o que acontece quando a busca por respostas nos leva a um momento ainda mais profundo? Se você já se sentiu tocado de uma forma que mudou sua vida, compartilhe conosco. Enquanto isso, prepare-se para conhecer a última história e sentir a paz que ela traz consigo. Foi em uma noite de inverno, daquelas em que o vento assobia pelas frestas das janelas, que algo extraordinário aconteceu comigo. Eu estava hospedado em uma pequena casa no interior, afastada da cidade, tentando encontrar algum espaço para reorganizar meus pensamentos. A casa pertencia a um antigo amigo de família, que gentilmente me emprestou lugar para passar algumas semanas. Não havia muito por perto, apenas um campo vasto que parecia se estender ao infinito e, ao longe, um pequeno bosque. Eu estava atravessando um momento difícil. Minha vida parecia ter se transformado em um emaranhado de problemas. Perdas recentes, uma decisão profissional que dera errado e a sensação de estar completamente desconectado de tudo e de todos. Mesmo o simples ato de levantar da cama pela manhã era uma batalha. Achei que o isolamento no campo pudesse me trazer alguma clareza, mas nos primeiros dias, a solidão apenas intensificou o vazio. Naquela noite, um frio intenso tomava conta do lugar. Eu estava sentado perto da lareira, observando as chamas dançarem, tentando aquecer não apenas o corpo, mas algo muito mais profundo dentro de mim. O fogo estalava suavemente, quebrando o silêncio absoluto da casa. Havia uma Bíblia antiga na mesa ao lado, algo que eu não tinha o costume de tocar, mas que estava ali desde que cheguei. Me lembro de olhar para ela com certa curiosidade, como se fosse um objeto de um mundo distante, e decidi abri-la sem saber exatamente o que procurava. As páginas estavam gastas, algumas amareladas pelo tempo. Escolhi um trecho aleatório e comecei a ler em voz baixa. Era algo sobre descanso e confiar em Deus. As palavras pareciam estranhamente pertinentes, como se fossem dirigidas diretamente a mim. Fechei o livro e recostei-me na poltrona, tentando processar o que sentia. Foi então que ouvi o som, algo entre um sussurro e um chamado, vindo de fora da casa. Levantei-me, hesitante, e fui até a janela. A escuridão lá fora era completa, exceto por um pequeno ponto de luz que parecia brilhar perto do bosque. Inicialmente, achei que fosse um reflexo ou talvez um vagalume, mas o brilho era diferente. Tinha uma tonalidade dourada e parecia pulsar de maneira quase viva. Senti uma mistura de curiosidade e apreensão, mas algo dentro de mim me dizia para ir até lá. Coloquei um casaco pesado, peguei uma lanterna e saí. O ar frio era cortante, e cada passo na grama congelada fazia um barulho suave. Quanto mais me aproximava do bosque, mais claro o ponto de luz ficava. Ele não permanecia fixo, parecia se mover como se estivesse me guiando. Ao entrar entre as árvores, a sensação de frio desapareceu. O ar ali era estranhamente ameno, e a luz parecia banhar o ambiente com uma paz que eu não conseguia explicar. Caminhei por alguns minutos até chegar a uma pequena clareira. No centro, havia uma pedra lisa e arredondada, como se tivesse sido colocada ali propositalmente.
A luz agora estava diretamente sobre ela, brilhando com intensidade. Meu coração batia acelerado, mas não de medo. Era algo mais próximo de reverência. Quando me aproximei, ouvi novamente o sussurro, mas dessa vez as palavras eram claras: descanse em mim. Senti minhas pernas fraquejarem e me ajoelhei diante da pedra. Uma onda de emoção tomou conta de mim, e as lágrimas vieram sem controle. Era como se tudo o que eu estava carregando, a dor, o peso, a desesperança, estivesse sendo retirado de mim, dissolvido por aquela presença. Fechei os olhos e senti uma mão invisível tocar meu ombro, trazendo um conforto que nunca havia experimentado antes. Por quanto tempo fiquei ali, não sei. Quando finalmente abri os olhos, a luz havia desaparecido, mas a paz permanecia. Olhei ao redor e o bosque parecia diferente, mais vivo, como se cada árvore e cada folha estivesse pulsando com uma energia renovada. Voltei para casa com passos leves, como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. No dia seguinte, ao explorar o bosque novamente, encontrei a clareira, mas a pedra estava coberta de musgo e não havia nenhum sinal da luz. Contudo, algo dentro de mim sabia que o que vivia era real. Desde então, minha vida mudou de forma sutil, mas profunda. Comecei a enxergar os desafios com outros olhos e a confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, eu não estava sozinho. A experiência não apenas renovou minha fé, mas me deu a certeza de que existe algo maior, algo que nos guia e nos sustenta, mesmo quando tudo parece perdido. Ainda volto àquela casa de vez em quando, e sempre que caminho pelo bosque, sinto a mesma paz daquela noite. Nunca mais vi a luz, mas sei que ela está comigo de uma forma ou de outra. E, quando a vida fica pesada, lembro-me das palavras que ouvi: descanse em mim. E assim, sigo em frente,